Nós assistiremos agora o case do Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios, que será apresentado pelo fundador e diretor-presidente da instituição, o Douglas Linares Flinto. O Douglas Flinto tem 49 anos, é paulistano de nascimento e campineiro de coração. Cursou administração e teologia. Sua carreira profissional de 35 anos se deu em empresas de distribuição de derivados de petróleo e etanol. Dentre elas, a anglo-holandesa Shell, a brasileiríssima Petróleo Ipiranga e a italiana Agip, do grupo ENI. Em 2003, fundou o Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios. Vamos então receber aqui ao palco do editório Campus Tom Jobim, na Universidade Estácio de Sá, o Douglas Flinto. Bom dia a todos mais uma vez que nos assistem aqui do auditório da Estácio, quem nos assiste pelo canal da Economia UOL. É uma alegria estar aqui, é sempre uma alegria para mim quando eu posso falar um pouco sobre o Instituto. Invariavelmente, quando nós vamos visitar assim, alguma empresa ou estamos conversando com alguém, sempre tem uma pergunta que surge. Como que nasceu o Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios? Sempre. De cada 10, 9. Né? Por quê? Você acordou um dia e falou, eu vou fomentar a ética nos negócios? O que foi? O que aconteceu? E eu sempre conto assim, uma pequena história para que a pessoa possa entender todo o contexto de como que surgiu essa instituição no Brasil em 2003, há 10 anos atrás. Eu me lembro, eu tenho 49 anos de idade, esse ano eu completo 50, estou assim, em contagem regressiva para um quarto de século. Não sei como é que vai ser isso, mas eu estou assim, vou chegar nos 50. E eu me recordo que quando eu tinha aí meus 13 anos de idade, eu queria ser jogador assim, de futebol, como a grande parte assim, dos meninos, e meu pai estudava de manhã, e meu pai falou assim, a partir de segunda-feira, você vai começar a datilografia. Falei, pô, pai, tá bom. Aí fui lá, A, S, D, F, G. Eu não entendia por que meu pai mandou fazer um curso de datilografia. Nós somos em 4 irmãos, eu sou o mais velho. E o curso acabou, passou um mês, chegou julho, mês de férias. Falei, pai, tô indo para Bauru, hein? Vou lá ficar com meus primos em Bauru. Ele falou, não, esse ano você não vai. Você vai começar a trabalhar no primeiro cartório de notas Campanhone, em Campinas. Eu falei, não, pai, não, eu tenho 13, 14 anos só, não posso. Tem que estudar. Porque estudar, menino, você não é de estudar. Você vai estudar de noite e trabalhar o dia inteiro. E lá foi meu pai, nossa, nem me recordo, mais de 30 anos atrás. Ele me levou lá no fórum em Campinas, no centro, subiu a escada comigo, tem aquelas portas de ferro. Ele falou, o primeiro cartório, a primeira porta, procura o Carmine Campanhone, o dono do cartório. E eu comecei minha vida profissional como office boy. Aí, como fui lá para fazer autenticação, reconhecimento de firma, e naquela época não era como hoje, com computador, era na unha, na caneta mesmo. Chegava contrato de grande empresa, pilhas e pilhas, você tinha que reconhecer firma de todos os que assinaram aquilo. Meu dedo ficou tudo roxo, carimbo, era uma loucura. E depois, pela datilografia, eu fui fazer procurações com aquela IBM eletrônica. E eu até hoje, eu datilografo sem olhar, eu sou bom nesse negócio. E depois disso, a minha carreira profissional quase toda foi feita em empresas de distribuição de derivados de petróleo e etanol. Uma área que eu amo de paixão até hoje. E eu tive a possibilidade, o privilégio de atuar em vários segmentos de mercado dentro desse mercado. Trabalhei com automotivo, com postos de gasolinas, com a indústria, com loja de conveniência, com gás natural. Eu só não consegui trabalhar com aviação, né? Mas os outros segmentos todos eu consegui. E eu estava morando em São Paulo nos anos 99, 2000, trabalhando na Petróleo Ipiranga há quase 10 anos. E eu entrei numa empresa que havia comprado a Companhia São Paulo de Petróleo. Naquela época era a menor do setor. Ela tinha até uma propaganda muito bacana,
que era a menor rede, a rede em simpatia. Então, o comercial, me lembro bem, eu estava na Ipiranga essa época, e os comerciais da São Paulo, você pegava um posto vazio, aqueles frentistas tudo ali sentado, batendo papo, entrava um carro, saía na bomba, correndo, e... Oh, pois não, que eu posso... Eu só quero uma informação, onde é a rua tal? Ele pegava um quadro, uma lousa, informava. É a menor rede, mas é a maior rede em simpatia, né? E essa empresa comprou a Companhia São Paulo de Petróleo em 98. Ela já atuava no Brasil com GLP, era líder de vendas, e ela, como é uma empresa de energia como a Petrobras, ela quis estender isso e comprou 1.100 postos da Companhia São Paulo naquela época. E eu entrei naquela empresa como gerente de vendas trainee. E tanto na Shell como na Ipiranga, eu sabia o que eu tinha que fazer, né? Então diz um ditado que em terra de cego quem tem um olho é rei, né? E essa Companhia São Paulo era uma empresa pequena, tal, e pela experiência que eu tinha tido a oportunidade na Shell e na Ipiranga, eu cheguei na Companhia São Paulo tendo muita coisa que fazer. E nós criamos na época uma loja de conveniência pequena chamada Shop Bar, que ia atender aquela rede menor que a Companhia São Paulo tinha. Então fiz uma franquia inteira, peguei uma logomarca que existia na Itália, lá nos manuais lá de imagem, e criamos a primeira loja Shop Bar dessa empresa no mundo, que foi aqui no Brasil, com o trabalho todo feito por mim. E depois disso eu fui transferido para Cuiabá, no Mato Grosso, né? E eu saí de São Paulo com 2 filhos pequenos, e cheguei em Cuiabá em fevereiro, março de 2001. E para quem sai de um grande centro como São Paulo, Rio de Janeiro, que você sai de casa de manhã e volta só de noite, você almoça fora todos os dias, é um trânsito muito carregado, é violência, e você chega em Cuiabá, uma cidade de 300 mil habitantes, uma planície quente, e lá eu fui para a área de vendas, ser lá o segundo homem da área de vendas. Lá tinha o chefe da base e falava: ó, aqui não é matriz, hein? Aqui nós estamos em Mato Grosso, Cuiabá. 5 horas o escritório fecha, vai ter que todo mundo ir embora. Lá em São Paulo vocês ficam até 8, 9, 10, vocês são tudo maluco. Aqui não. E eu comecei a almoçar em casa todo dia, chegar em casa para poder ir na piscina, e eu comecei a viver, né? E eu estava no paraíso naquela cidade, fazendo o que eu gosto, né? Trabalhando bastante, mas com horário, e curtindo a minha família, que eu nunca tinha tido a oportunidade de curtir, com aquela loucura do grande centro e tal. Tanto é verdade que as coisas estavam tão bom que a minha mulher engravidou da Amanda, né? A Amanda foi feita, gerada e nascida em Cuiabá, no Mato Grosso. E é uma alegria, eu gosto muito de Cuiabá, e por causa disso, a Amanda nasceu lá. E Deus me deu a oportunidade de curtir a Amanda bastante, porque eu tive uma história diferente depois, mas enfim. Em Cuiabá, como eu falei aqui, eu fui para ser o supervisor de vendas da principal gerência de vendas dessa empresa, que não era São Paulo, nem Rio, nem Belo Horizonte, era Mato Grosso, Cuiabá, porque a empresa havia comprado 6 meses antes todos os ativos da Shell no Centro-Oeste. E do dia para a noite ela virou líder de vendas no Centro-Oeste, na gasolina e álcool, e vice-líder no diesel, só perdendo para a Petrobras. 3 meses naquela função, o meu gerente, o meu chefe direto entrou em férias. A empresa falou assim: Douglas, por favor, fique no lugar dele. Eu falei: evidente, posso ficar, 3 semanas só, passa rápido, né? E na primeira semana, o meu principal assessor de vendas de 7, era um cuiabano da Gema, moreno, forte. Ele entrou na minha sala no final de tarde, branco, apavorado, e falou: chefe, preciso te contar uma coisa, eu não sei nem por onde eu começo. Falei: ó, desembucha logo, porque eu já era seu chefe. Nessas 3 semanas eu estou com 3 estrelas no ombro. Fala logo. Quando ele falou tudo que ele tinha para falar, quem ficou branco fui eu. Ele trouxe denúncias envolvendo o nosso chefe em férias. Naquela época eu não tinha conhecimento, hoje eu tenho. Infelizmente isso no mundo corporativo é até natural, né? Porque as empresas, quanto maiores são, é o reflexo da nossa sociedade.
Tem gente boa e tem gente não tão boa, né? Tem gente preocupada com a empresa, tem gente preocupada com ela própria. É assim, é normal. Tanto é verdade que as grandes auditorias, como a Price, que está aqui representada pela Daniele, eles fazem uma pesquisa global sobre as fraudes corporativas, né? E identificam o perfil do fraudador, a idade, o cargo, estimam os valores, são bilhões e bilhões de dólares desviados, fraudados em volta do mundo. Mas naquela época eu não tinha conhecimento, né? Então o nosso gerente tinha sociedades com revendedores, ele tinha caminhões de combustível puxando o combustível de Paulínia para Mato Grosso. Ele tinha postos da própria companhia operado por testa de ferro. Mas ele, não satisfeito com tudo isso, ele emitia notas frias contra grandes empresas do Estado. Naquela época não existia nota eletrônica, e ele emitia uma nota contra uma indústria, e a indústria ela tinha o preço assim, da gasolina mais baixo do que o revendedor, do que o posto. Por quê? Questão de impostos, que ninguém revendia. Então ele se beneficia daqueles centavinhos do imposto e de uma véspera de alta, por exemplo. Como são centenas assim, de metros cúbicos, vezes centavos, dá um valor significativo. E uma daquelas notas foi cair na CPI dos combustíveis do Estado do Mato Grosso. E, consequentemente, na mão do Ministério Público, ligado à Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso. E abrindo caminho para uma ação criminal por sonegação fiscal. Tem algum advogado na sala ou nos assistindo no UOL, sabe do que eu estou falando. Isso tudo caiu no meu colo aqueles dias. E eu vivi o pior e maior dilema ético da minha vida. O que eu faço numa situação dessa? Fico quieto? 2 semanas e meia passam rápido? Denuncio o meu chefe? Isso cai na mídia, a empresa vai falar assim: rapaz, você está fazendo o que aí? Você não viu nada disso? Você é gerente cobrindo férias e não sabe de nada disso? E eu lembrei que 2 anos antes de entrar, quando assinei meu contrato de trabalho como gerente de vendas trainee, eu assinei o protocolo do recebimento de um código de ética. Diferentemente da Shell e da Ipiranga, eu nunca tive contato com código de ética na minha vida profissional, apesar de ter trabalhado numa Shell e numa Ipiranga. Mas estive na AGIP, mas só quando eu assinei o contrato, porque recebe aí o código de ética, dá uma lida aí, qualquer dúvida você fala com a gente aí, o cara do RH. Falei, tá bom, então li aquele negócio, guardei na gaveta e ficou lá. E eu lembrei daquele código de ética. Geralmente o código de ética, que deveria ser um livro de cabeceira de qualquer executivo, gestor e empresário, ele fica abandonado numa gaveta empoeirada, né? E eu lembrei daquele código de ética e comecei a ler. E o código de ética me orientava o que eu deveria fazer em situações que eu estava vivendo. E cada página que eu folheava, eu tomava mais consciência que a empresa me obrigava a proteger o nome, a imagem, a reputação e o patrimônio da companhia. E ela me motivava a denunciar qualquer desvio de conduta e qualquer desconformidade ao espírito e às palavras de um código de ética da empresa, que é um código global. A empresa atua em 79 países, quase 80. Só que eu falei, bom, eu vou dedar o cara, mas e aí? O que pode acontecer comigo? Fiquei com medo, né? Mas naquele código de ética dizia, se você prestou uma denúncia e ela não foi analisada como deveria, ou você sofreu qualquer represária que a empresa proíbe, você pode se dirigir à comissão de ética da empresa em qualquer lugar onde a empresa atua. Então aquilo me deu coragem, me deu garantias que eu poderia fazer o que a empresa mandava no seu código de ética. E assim eu fiz. Peguei o telefone, liguei para a diretoria comercial e relatei os fatos ao principal executivo da área comercial dessa grande empresa no Brasil. Passados 2 dias, ele chegou em Cuiabá, tendo a tiracolo o gerente-geral de editoria interna. Aquela situação me deu uma certa segurança, a princípio, né? E ele quis falar com a pessoa que eu confirmei toda aquela história. Eu não seria leviano de colocar uma história daquela para frente sem ter uma confirmação. Poderia ser alguma rincha daquele funcionário com o chefe em férias. Eu não conhecia, eu não sabia.
Ele tinha vindo da Shell, o outro tinha vindo da Companhia São Paulo. Eu tinha que confirmar aquilo. E eu fui confirmar com o presidente do sindicato dos postos do Estado do Mato Grosso. Ele confirmou tudo aquilo, porque ele estava presente naquela CPI que apurou tudo aquilo. E esse diretor quis falar apenas com esse presidente do sindicato, pediu que eu ficasse no escritório e que no momento apropriado ele ia me ligar para ele buscar. Agente secreto. E me buscou, fomos almoçar e voltou para São Paulo. E eu esperava uma postura, é isso mesmo, você cumpriu o nosso código de ética, parabéns. Fique aí, hein? Sai nem de férias. Sei que sua esposa está grávida, você quer sair de férias logo quando o gerente voltar, mas não saia. Precisamos de você aqui. Né? Nada. Ele pegou o avião e voltou. Num primeiro momento, eu imaginei que ele estava me protegendo, porque eu não sei se alguém que está presente aqui ou nos assiste, Cuiabá é um pouco diferente do Mato Grosso. Eu já vi pessoas andarem armadas no Mato Grosso. Está de paletó e o revólver está aqui. Esse filme americano, o revólver está na cintura. Lá é diferente. Lá tem uma senha assim, vamos empurrar o Alexander. O empurrar é a senha para matam você, te amarram o teu pé, pedra, jogam no rio Cuiabá que corta a cidade, as piranhas acabam com você e nunca mais ninguém te acha. Eu falei, o cara está me protegendo, veio aqui, segredo, não falou nada, estou tranquilo. Mas falava, mas será? E o assessor que me trouxe ali, falou, oi Douglas, sei não, acho que o careca lá está no meio, hein? Se o careca estiver no meio, nós somos na rua. Eu falei, nós não, eu. Você não. Eu estou. Porque o chefe sou eu. Né? Mas não deu outra. Passou 30 dias, fui chamado em São Paulo depois que eu voltei de férias. E a empresa me mandou embora por quebra de confiança. Quando eu fui demitido, a minha vista ficou preta, igual essa cadeira aqui. A primeira coisa que eu pensei foi na minha esposa, que estava em Cuiabá, de repouso absoluto, por orientação médica, por sangramento. 3 meses de gravidez. Eu falei, como é que eu vou dar uma notícia para uma mulher dessa? Você sai de São Paulo, faz planos, vai para Cuiabá. Cuiabá é uma ilha. É uma ilha. Você só sai de lá de avião, não dá para vir de carro. Cidade maravilhosa, mas é complicado. Como é que eu falava? Não falei para ele, não tive coragem. E eu vi que o algo era muito maior do que eu estava imaginando. E eu peguei aquele avião aquele dia, voltei para Cuiabá, e escrevi uma carta para o presidente da empresa, relatando os fatos e dizendo para que serve o código de ética. E eu não tive resposta. 6 meses se passaram, eu continuei em Cuiabá, na Coca-Cola, e a empresa mandou embora o gerente de vendas, dos 7 assessores, mandou 4, e eu, quando fez 6 meses que eu havia sido demitido, eu mandei um e-mail para o presidente, invocando a comissão de ética, porque o código de ética dizia aquilo. Eu invoquei a comissão de ética naqueles dizeres que eu falei aqui. E o presidente me mandou uma resposta extremamente jurídica, que a empresa me mandou embora como o direito que ela tem de contratar e demitir. Não fui mandado por justa causa. A empresa estava pagando todos os meus benefícios, inclusive minha volta para São Paulo e o plano de saúde até meu filho nascer. Eu não precisava falar do código de ética, que o código de ética era a linha mestra de todas as ações da empresa no mundo. E eu vi que o esquema era muito maior do que eu imaginava. Se o presidente da empresa das operações brasileiras me deu uma resposta dessa, não respondeu minha carta, não me chamou para conversar, o negócio era muito maior. O que eu fiz? Eu sou um cara perseverante. E orientado pelo código de ética, eu mandei uma carta para o board da empresa na Itália. Todo mundo. Charming, os conselheiros eram 6, 2 eram... Um era presidente do McDonald's da Itália, mandei para Milão, no McDonald's italiano da Itália. Um era presidente do aeroporto de Bolonha, os outros 4 eram professores universitários, mandei para a universidade, mandei para o administrador e delegato, que é o CEO global, para os auditores, todo mundo recebeu uma carta minha. E as pastas, eu fiz a pasta em azul, amarelo e verde,
e verde, branco e vermelho. Quando pensei assim, eles se reunirem numa sala, eles vão ver que tem a bandeira do Brasil e da Itália na mão deles. E eu relatei todos os fatos e copiei na linha matre dela, italiano, todas as cartas que eu havia trocado com o Brasil e perguntava de novo, para que serve o código de ética da empresa? Se eu fiz tudo que a empresa mandou e perdi meu emprego. E essa luta continuou e continua até hoje. Porque na ação aqui no Brasil trabalhista, ela continuou dizendo que ela me mandou embora, porque ela tem esse direito. A ação foi arquivada e hoje a empresa me processa na Itália, na justiça italiana em Roma, por 30 milhões de euros por calúnia e difamação. E eu tenho advogado contratado pelo governo italiano por acordos bilaterais que me defende e a sentença sai agora em março. Nós estamos entrando com uma ação em Londres, porque lá as coisas são mais sérias. Nos Estados Unidos não dá, porque não tem acordo bilateral e nem reciprocidade. Eu não tenho dinheiro para bancar uma guerra dessa contra uma empresa que fatura o que fatura, que atua em 80 países no mundo. Todos os escritórios de advocacia que contactei, nenhum deles quis me apoiar, porque tem conflito de interesse com a empresa. Mas alguns advogados me apoiam, então... Eu sou Davi, ela é o gigante. Mas eu não estou fazendo nada mais do que o Código de Ética diz. Né? Então isso tudo mexeu muito comigo. E eu comecei a ler sobre Código de Ética. Os títulos são muito pequenos aqui no Brasil. Responsabilidade social. E eu fundei em 2003 com um grupo de amigos uma organização da sociedade civil de interesse público para fomentar a ética nos negócios. Né? E eu fico muito feliz naquele trajeto. O nosso primeiro trabalho, vocês vão ver aqui, aconteceu 5 anos depois só. E na época o meu vice-presidente, no Hélio Enemir, era um amigo meu, falou, Douglas, larga disso, cara. Volta para o mundo corporativo. Você não consegue nem pagar suas contas, cara. O que você está fazendo aqui? Falei, olha, primeiro eu não consigo voltar para o mercado corporativo, porque eu não consigo emprego em grande empresa. Hoje eu descobri por que eu nunca mais voltei para o mercado corporativo. Porque na ação que a empresa move contra mim, ela diz que ela fez uma investigação sigilosa e eu tive uma conduta não colaborativa e reticente. Reticente é aquele que sabe e se cala. Houve a quebra de confiança e ela me mandou embora. Então, de denunciante, eu passei a alguém que não colaborou com as investigações no Brasil. Então isso com certeza permeou toda a minha vida profissional até hoje. Hoje eu descobri por quê, que modéstia à parte, pelo menos naquela área de petróleo, o currículo que eu tinha, eu nunca mais voltei para a grande empresa. Hoje eu sei por quê. Todo mundo sabe, os RH são uma lista negra. Ninguém prova, mas todo mundo sabe. Ligam, estou aqui com o currículo do Douglas Flinto. O cara é excelente, excelente profissional. Mas... a empresa fez uma investigação sigilosa, ele não colaborou, foi reticente, perdemos a confiança nele e ele foi demitido. Quem contrata um funcionário com esse perfil? Ninguém. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu não ganho o que eu poderia estar ganhando, mas eu trabalho muito mais feliz e com muita mais paixão do que eu trabalhava antes já. Né? Eu adoro o que eu faço. E vou continuar fazendo, não vou me calar nunca. E é um grande case. O Instituto Brasileiro de Ética de Negócios deve ser, com toda a modéstia, um dos principais cases do mundo. E vai virar um livro quando terminar. Porque essa história vai terminar. Não sei quando, mas ela vai terminar. Uma empresa que atua em 80 países ao redor do mundo, que tem um dos códigos de ética mais completos que eu já vi na minha vida. Que depois dessa eu leio muito código de ética. Eu nunca vi um código de ética tão maravilhoso quanto esse. Que alardeia aos 4 cantos do mundo a atuação responsável dela, não pode ter uma postura com alguém que cumpriu exatamente o código de ética dela. Não pode. Só que, infelizmente, ela mexeu com o cara errado. Porque eu sou um dos caras mais cabeça dura que eu já conheci na minha vida. O meu falecido pai falava, Douglas, larga disso. E eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Essa história vai acabar. E ela vai servir de exemplo para muita gente. Porque
whistleblower, nós vamos mostrar isso aqui depois. Amanhã eu vou estar, não sei, acho que é hoje mesmo, está aqui, vamos ver. O whistleblower, que na minha época era taxado como dedo duro, hoje a empresa quer ele, precisa dele, porque é ele que vai trazer esse tipo assim, de problema que pode fechar uma empresa, pode fechar as portas, né? Então foi assim que nasceu. Bom, os nossos objetivos institucionais é fomentar a ética no meio empresarial e junto às crianças, jovens universitários, como eu falei aqui, porque os estudantes de hoje serão os colaboradores, executivos e proprietários das empresas de amanhã. É dessa forma, contribuindo com a melhoria da qualidade ética das empresas e com a formação de adultos cidadãos e líderes eticamente responsáveis, que potencializamos a perspectiva de um futuro mais ético e, assim, naturalmente sustentável. 3 palavrinhas muito bacanas: valores, missão e visão. Toda empresa tem uma missão. E essa missão geralmente foi feita por quem fundou, quem começou a empresa. Geralmente foi assim, né? O camarada tinha um sonho, né? O cara que fundou a John Deere, quando ele fundou lá atrás, ele tinha alguma coisa. E os valores, a missão, né? Então isso é muito importante. Muitas das vezes os funcionários da empresa não sabem quais são os seus valores, que a empresa compartilha, não sabe qual é a missão da empresa, muito menos a visão, né? Às vezes tem um quadro assim na parede, né? Valores, missão, visão, mas ninguém dá muita bola. Mas isso é muito importante, né? Por exemplo, os nossos valores são esse aqui, ó, são 2 pilares: ética e proatividade. Integridade, transparência, honestidade, idoneidade e seriedade. E tudo os dados que isso aí couber, né? Proatividade, está aí, né? A missão: fomentar a ética no meio empresarial e estudantil, por meio da construção e disseminação das melhores práticas, possibilitando um futuro mais ético e naturalmente sustentável. A empresa, a missão dela não é ganhar dinheiro. A missão dela é muito mais nobre do que ganhar dinheiro. Se você pegar a missão da sua empresa e ler, você vai ver que ela é muito mais nobre do que isso. Evidente, sem lucro, sem desenvolvimento econômico, a empresa fecha as portas, né? Mas como ser humano, a missão do ser humano não é respirar. Não. A nossa missão é muito mais nobre do que respirar. Mas se a gente não respirar, a gente morre, né? Então, a missão é importante. Visão 2018. Ser referência na promoção da ética, influenciando e melhorando a maneira de fazer negócios no Brasil. Nossa sede social, como nós temos alguns trabalhos, vocês vão ver aqui, ela desde agosto de 2001 é dentro de um campus universitário da Faculdades Integradas Metrocamp, do Grupo IBMEC Educacional. Nós somos signatários do Pacto Global, uma iniciativa feita pelo ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Nós somos convidados há alguns anos atrás para fazer parte do Fórum Empresa, não sei quem conhece, tem sede no Chile e engloba instituições nas Américas que fomentam a responsabilidade social, que isso nasceu na época da responsabilidade social. Mas o membro fundador dessa instituição com sede no Brasil tem poder de voto e nos vetou a entrada da nossa instituição no Fórum Empresa. Nós estamos num momento muito bacana, eu fico muito feliz com isso. Nós temos uma estratégia de expansão internacional inédita em todo mundo, eu falei aqui ontem, vou repetir aqui. Nós estamos conversando com universidades em várias partes do mundo. A prioridade é América Latina primeiro, Portugal, Espanha e depois onde der, né? A ideia nossa é que a universidade, uma por país, funde, por exemplo, estão fundando na Bolívia e na Espanha, o Instituto Boliviano de Ética nos Negócios, com a nossa logomarca, em franquia social. Fundar pela universidade por quê? Para não correr risco, né? A universidade vai, fundando a instituição, ela vai ter o carinho, como nós temos, de andar trilhando na coisa séria, né? Não usar a instituição para outros fins, mas sim pelo fim que ela nasceu. E um professor, pelo menos, vai ser o coordenador dessa instituição, e os alunos graduandos daquela universidade vão desenvolver
todas as nossas iniciativas que vocês vão ver aqui bem rapidamente. Então nós pegamos a premissa da empresa júnior e da franquia social. E nós já estamos fechando com 2 universidades, uma na Bolívia, outra na Espanha, e conversando com outras. É fácil? Não. É mudança de paradigma, é coisa nova. Isso aí a pessoa tem que, bacana, né? Tem que analisar, mas devagarzinho a gente vai, e com certeza nós vamos estar em vários países com esses alunos fazendo exatamente o que a gente faz aqui. Nós temos 24 iniciativas hoje. Cada uma delas tem uma logomarca. Quando a gente desenvolve uma iniciativa, a primeira coisa que a gente faz é criar um nome, uma logomarca e um domínio próprio, né? Na área empresarial, como eu falei aqui, o primeiro trabalho nosso foi uma pesquisa sobre código de ética. E ela tem nós não perguntamos para a empresa. A gente pesquisa as 1000 maiores empresas na internet que têm listados na Exame Melhores e Maiores. Então nós identificamos no site, né, que empresa que divulga o código de ética e quem não divulga. Então nós colocamos onde é que o código de ética está, né? Deixa eu ver se está aqui, eu não me lembro. Não está. Onde é que o código de ética está? Está no RI, está no institucional, está nas relações corporativas. Onde é que está? Se ele tem algum destaque na homepage, se o código de ética motiva os stakeholders para prestar denúncia, se protege o denunciante. Aí nós aproveitamos e vemos sustentabilidade, meio ambiente e tal. Nós estamos indo para a 7ª edição e esse ano nós colocamos uma metodologia nova. É que dentre as empresas que divulgam o código de ética, são 36 das 1000, quais que têm um canal específico para denúncia. Essa iniciativa que nós criamos em 2010 com o Congresso de Ética nos Negócios, em 2011 nós fizemos a Semana Brasileira das PME, em 2012 nós juntamos as duas e esse ano continuamos com as duas. Não adianta falar em desenvolvimento sustentável sem que a pequena e média empresa esteja junto com a grande. Isso é uma coisa nova, tem algumas empresas fazendo trabalhos nessa área, mas as grandes empresas vão envolver a cada dia mais a pequena e média empresa nas suas ações responsáveis, né? O Agroética nós lançamos esse ano, em maio, fizemos também numa universidade com transmissão simultânea pelo Dinheiro Rural. Nós criamos uma iniciativa exclusiva para o agronegócio. E tem esse slogan aí, semear a atuação responsável no agronegócio. Esse ano nós já fechamos uma parceria com a AgriShow, né? E o ano que vem o Agroética, 2ª edição, vai estar dentro do AgriShow, em Ribeirão Preto, a maior feira de negócios, do agronegócio da América Latina. Vai ter lá alguns convidados das empresas que expõem, mas nós vamos ter transmissão simultânea para todo o Brasil. O Prêmio Ética nos Negócios, nós chegamos esse ano na 4ª edição dele, reconhecer aquelas empresas que se destacam na área de atuação responsável. O primeiro ano nós quisemos homenagear um executivo, um presidente, tentamos alguém, não conseguimos, aí conseguimos homenagear o Amaral Gurgel, dono da Amaral Motores. O 2º ano fizemos uma enquete entre os presidentes das maiores empresas, a votação foi da Luísa Helena, do Magazine Luiza. A 3ª edição, no passado, fizemos a enquete e quando nós recebemos o material da postura executiva do presidente da Mercedes-Benz do Brasil, e como nós tivemos uma votação muito ínfima, né, desses CEOs pelo Brasil, nós decidimos homenagear o ex-presidente da Mercedes-Benz pela atuação dele nos temas da ética. E esse ano nós devemos fazer uma enquete também. Nós já fechamos as inscrições e a cerimônia de premiação vai acontecer de novo na Associação Brasileira de Franchise em São Paulo, no dia 19 de novembro. A revista Ética nos Negócios, ela estava no nosso Estatuto Social. Nós estamos chegando com a 11ª edição, é essa que eles receberam hoje, né? É um material, é mais uma iniciativa para a gente fomentar a ética nos negócios. De 2 anos para cá, nós decidimos não imprimir mais a revista. Nós só temos ela em mídia digital e liberada no site da revista. O programa R Brasil é um material italiano. Coincidentemente, quem criou esse programa lá na Itália, o programa Querês, é um professor universitário chamado Lorenzo Sacconi.
E, coincidentemente, foi ele que ajudou a empresa que eu fui demitido a escrever o código de ética dela. E ele criou um programa muito bacana chamado Qualidade da Responsabilidade Ética e Social Empresarial. E foi feito com academia, com algumas empresas, e também a PricewaterhouseCoopers e a KPMG participaram disso. E eles são ferramentas de gestão empresarial para melhorar a qualidade ética da empresa. É um material que, para a grande empresa, não tem muito valor, porque ela já faz isso. Mas para o pequeno e médio empresário tem um valor muito grande. Essa ferramenta tem visão ética da empresa, elaboração de um código de ética, formação ética da empresa, organismos de atuação e controle, elaboração de um balanço social e auditoria externa. Auditoria ética, por isso que na Itália a KPMG e a Price participaram, mas lá eles queriam fazer uma coisa mais ampla, queriam certificar aquilo, e nós pedimos sem autorização ao professor Lourenço, ele nos cedeu, nós traduzimos o material, tem 72 páginas, e qualquer pequeno empresário, qualquer executivo de média e pequena empresa que queira desenvolver, melhorar a qualidade ética da empresa, vai conseguir com esse material. Não precisa nem de consultor. A própria empresa faz isso. É um material que a gente tem, já lançamos eles, relançamos e está disponível para as pequenas e médias empresas. A cadeia produtiva sustentável é uma proposta que nós temos, esse sim, de um material na empresa, que é isso aqui, ó. Habilitar proprietários executivos das pequenas e médias empresas a desenvolver ou melhorar a atuação responsável e, assim, se alinhar à atuação das grandes corporações, fazendo com que toda a cadeia produtiva caminhe em direção ao desenvolvimento sustentável. Na área educacional, nós lançamos uma iniciativa em 2008, que é o Programa Nacional de Ética para Universitários. Fizemos em São Paulo, fizemos em Campinas, São Paulo, Rio, sempre com transmissão simultânea para universidades. O ano passado eu levei essa iniciativa para Salvador, questionar, dizendo, Salvador, mas vai ser difícil, lá é Nordeste. Falei, não, vai ser bom. A gente vai transmitir para as universidades lá do Nordeste, né? Porque a gente faz o evento de noite, faz um congresso de 3 dias, e a gente... como tem muito universitário à noite, a gente faz a transmissão simultânea para as universidades que queiram fazer. Então nós estamos num auditório, a universidade monta o evento e recebe o link direto e participa ao vivo. E lá em Salvador nós quase não fizemos o evento, não tivemos uma universidade interessada em transmitir o evento simultaneamente, diferentemente de São Paulo, que foram 19, no Rio foram 8, em Campinas foram 7. Né? E tivemos apenas 2 patrocinadores. E esse ano nós decidimos levar a iniciativa para Brasília, para fazer a transmissão para todo o Centro-Oeste. Não tivemos nem faculdade e nem patrocínio. O evento precisou ser abortado, nem da KPMG, que esteve conosco 5 anos, nós tivemos o patrocínio dela. Infelizmente nós não conseguimos fazer. E aí eu precisei ouvir, eu não te disse? Sai de São Paulo, o risco é grande, né? Então, nós já acertamos com o grande parceiro desse evento, que é a Livraria Cultura, com o Sérgio, e ele já nos autorizou, ao ano que vem, levar o programa Uniética para São Paulo, num dos auditórios de uma das lojas da Livraria Cultura, e nós vamos transmitir para as universidades de todo o Brasil que têm interesse em receber o evento online. E não vamos sair mais de São Paulo, infelizmente. Essa é uma outra iniciativa nossa para o universitário, que eu gosto muito dela. A gente convida um presidente de uma grande empresa para falar no auditório de uma universidade sobre a importância de conduzir os negócios de maneira ética, socialmente responsável e ecologicamente correta para se trilhar o caminho da sustentabilidade. Já tiveram conosco o José Varela da 3M, o Botelho da Bosch, o Serasa Experian, o Loureiro, Ricardo Loureiro, a BP Energy Brasil já esteve conosco, o Pacu lá da Motorola teve agora recentemente, a Dell vai estar conosco em Hortolândia, onde é uma das filiais dela. Vários presidentes vieram conosco, que a gente convida sempre. Nós fazemos na universidade fora de prova e tem palestras maravilhosas. O presidente da Roche fez uma palestra sobre a governança corporativa vista dele, presidente da Roche Brasil. Né? O Pacu fez uma palestra sobre ética e compliance maravilhosa, imperdível.
né? E isso tem um site, eticanodiadia.org.br, e todas as palestras estão lá, tanto no Facebook como no site. É um evento que eu gosto muito. Nós lançamos um portal chamado Viver a Ética. A Espanha criou esse portal alguns anos atrás, no ensino médio, para levar a ética para dentro da sala de aula via internet. E nós pedimos autorização para o Ministério da Educação da Espanha. Era uma senhora, eu não me lembro o nome dela, uma professora, e ela nos autorizou a replicar esse maravilhoso conteúdo aqui no Brasil. Nós demoramos mais de 3 anos para lançar esse portal, porque tem custo. Tem que traduzir tudo o portal para o português, tem que pôr ele no ar, né? E nós, depois de 3 anos, conseguimos o patrocínio da P&G, da Procter & Gamble, da Wizard e da Microlins, né? E nós colocamos o portal no ar, ele já está no ar, é viveraetica.org.br. Tentamos envolver o MEC nesse portal, não tivemos muito retorno, o ministro não responde, o cara que é do ensino médio não responde, você liga, ele não dá retorno. Aí nós tivemos um contato com o governo do estado de São Paulo e nós estamos caminhando por uma parceria. Eu me lembro o site que o governo de São Paulo tem, é uma ferramenta na internet que todas as escolas têm acesso. E provavelmente o Viver a Ética vai estar lá para que aqueles professores interessados possam levar o tema para dentro. E não é aquela coisa chata de filosofia, é o dia a dia do jovem de 14, 15, 16, 17 anos. Depois, se vocês puderem entrar, é um portal muito bacana mesmo. E eu tenho um 4º filho, não nasceu ainda, né? Mas eu tenho. Ele é o nosso personagem infantil, é o Ético, o ET legal. O Ético vem lá do planeta Éticos, cai na Terra perdidinho e cruza uma criançada do tamanho dele. E ele começa a dizer como é que era no planeta dele, que era igual ao nosso, e como é que eles fizeram para melhorar e virar um planeta ético, né? O Ético foi aprovado em 2011 pela Lei Rouanet. Como foi no final do ano, nós tivemos 2012 para captar. Eu sei, tem muito projeto, mas nós mandamos para 800 grandes empresas. Não teve uma que falou assim, não, vou pegar 630 mil reais que eu ia pagar de imposto e eu vou fazer com que o Ético nasça. O Ético está com as portas em Campinas abertas para entrar com uma peça teatral, feita por uma trupe disso. Tem 8 músicas, uma peça bacana, né? Depois da peça, cada criança vai receber o gibi do Ético, com o jogo da sustentabilidade. Quem é mais velho vai saber o joguinho assim, a criança corta o dadinho, né, corta a pecinha, põe no jogo, anda, cai numa casa. Sua escola entrou num programa de coleta seletiva de lixo, avance 3. Aí ele pá. Na outra, você escovou o dente com a torneira aberta, ele volta 2. E assim vai, pá, 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 pá. Na antepenúltima casa está assim, você fez um bem a alguém. Já pode ganhar o jogo. E ele ganha, né? Cada classe vai ganhar o CD das músicas do Ético da peça e um boneco do Ético para levar para casa. Ó, pai, quem é esse aí? É o Ético. Quem que ele é? É o Ético. Ele fala a verdade, ele não mente, ele é amigo dos outros, ele não é interesseiro, né? É o Ético, né? Então, nós não conseguimos. Esse ano é o último ano que nós temos, como nós aprovamos em 2011, pela Lei Rouanet. Se nós não captarmos dinheiro até dezembro desse ano, nós temos que aprovar o projeto tudo de novo, né? E eu ainda estou na esperança de conseguir, quem sabe, uma boa alma, né, queira fazer. Não, vamos nascer. Depois que o Ético nascer, ninguém segura ele. Ele tem que nascer. Depois que nascer, acabou. Ninguém segura. Quem sabe vira uma galinha pintadinha. Quem sabe? Tem um sonho pro Ético. Quero ele em tudo quanto é lugar. E ele tem uma coisa muito legal. Uma coisa que é o cerne do Ético. O Ético, eu não sei se está dando para vocês verem. Ele tem um E de ético. Não sei se dá para ver, mas esse E tem a forma de um coração. Por quê? O Ético está sempre atento aos dilemas que ele vive todo dia. Sempre. Então o coraçãozinho dele está amarelinho. E ele vai estar naquele gibi, naquela peça e tal. Se ele estiver participando de uma conversa, se o Ético estivesse aqui agora, nós estamos num evento para fomentar a ética. O coraçãozinho do Ética está vermelho. Vermelho não, verde,
Por quê? O que nós estamos fazendo é bacana. E as crianças vão ver, olha, o negócio é bacana. Olha o ético, está lá coração verde. Mas o ético não era assim. Ele ficou assim. Hoje isso no ético é igual respirar. É igual bater o coração. Ele não faz mais força. Faz parte dele. Já incorporou tudo nele. E em contrapartida, alguma coisa errada, o coraçãozinho dele, puf, olha, isso não está certo, hein? Olha o coração do ético. Ele não precisa nem falar, vai mostrar no coração dele. Então eu tenho um carinho muito grande com o ético, porque ele vai falar com uma faixa etária muito interessante, que são as crianças de 6 a 12, 13 anos. Nós lançamos um movimento em 2010, chamado Tenha uma Atitude Ética. Atitude. Nós lançamos dentro de um congresso e lançamos, está lá. E toda vez que a gente faz uma palestra, a gente convoca aqueles que nos assistem no auditório e na internet para participar desse movimento. E esse vídeo, que é o vídeo institucional desse movimento, foi cedido pelo presidente da Metal Center. Ele fez esse livro, ele mesmo escreveu o texto, pegou as imagens, escolheu a música, o locutor, tudo. E lançou esse vídeo numa época de Natal, de final de ano. E eu falei, eu preciso desse vídeo, ele é tudo que a atitude representa. Você cede, fica à vontade. E o vídeo virou o vídeo institucional do movimento Atitude. Eu vou passar ele rapidinho. Durante nossa vida, aprendemos a valorizar coisas que não são fundamentais. Materialismo, budismo, poder, status e coisas desse tipo são o que importam na nossa sociedade. Por isso, queremos convocá-lo para uma revolução. Vamos renovar a espécie humana. Vamos investir na alma. Resgatar não só a natureza, mas o natural. Vamos vender mais paz. Não filtrar as emoções, coalescer a inveja, contabilizar as boas relações. Reciclar as relações ruins, reatar as velhas amizades. Equipe o prazer, trabalhe a perseverança, vença o cansaço. Faça a diferença sem precisar de propaganda. Resolva tudo sem alarde. Use o marketing da sinceridade, cobre o profissionalismo de todos, inclusive daqueles que você elegeu. Vamos maximizar a energia, preservar os recursos, tratar a água, pois ela é a nossa fonte de vida. E como o ar também é meio de vida, vamos ser transparentes. Renove o estoque de sorrisos, canalize os bons pensamentos, use o marketing do amor. Abrace mais, beije seus amores, relembre o quanto os ama. E com a mesma força, diga não ao racismo, à intolerância, à discriminação. Seja saudável, inclusive nas atitudes. Dê bons exemplos. Diga a verdade, principalmente às crianças, para que elas cresçam sabendo acreditar. Crie seus filhos como cidadãos do mundo. Cultive Deus. E viva na razão da emoção, lutando pela felicidade plena por um futuro melhor. E agradeça sempre por estar nesse mundo. Metal Center. Transparência e tecnologia a serviço do mundo. Ok. Atitude. Estou terminando aqui, gente. Nós também temos outra iniciativa para a sociedade. Não nasceu ainda, mas vai nascer. Chama Clube do Bem. Cidadania e responsabilidade social ao alcance de todos. Isso começou a nascer no nosso coração quando eu vi um filme chamado Patch Adams. Fiquei apaixonado. Chorei pra caramba naquilo. Pô, como eu chorei naquele filme. Sensacional. Que coisa linda aquilo. E aquilo, quando eu vi, eu já fiquei meio assim. Depois a gente, no início do Instituto, eu tinha um blog no IG. Né? O Caio Tuller, o presidente do IG, ele falou, não, mandei um e-mail, falou, traz seu blog para cá, vem para cá. E nós tínhamos o blog Ética nos Negócios no IG, e depois nós lançamos o blog Entrevista CEO. Aí o Caio Tuller saiu, cortaram meu blog, aí não tinha mais tempo para escrever, desisti, não deu mais. Né? Mas nós fizemos uma entrevista com o Marco Bolonha, presidente da TAM, alguns anos atrás. E eu vi uma frase no site da TAM do comandante Rolim. Eu não vou lembrar dela aqui agora,
mas ele falou da importância de ser participativo, né? Que a participação é uma questão de solidariedade e amor, né? E aí eu falei, puxa, vamos criar o Clube do Bem. O Clube do Bem é mais ou menos isso. Falar bem rapidamente, que meu tempo já acabou até. Nós vamos ser o elo entre quem pode ajudar e quem precisa ser ajudado. Então, por exemplo, tem muita empresa que quer entrar na responsabilidade social, nem sabe como. Pode ter um dono de uma ótica que queira doar 2 óculos por mês. Nós vamos encontrar 2 pessoas carentes que vão receber 2 óculos de graça. Pode ter algum hospital particular que queira fazer um procedimento cirúrgico uma vez por semestre, uma operação cardíaca complicada, caríssima. Nós vamos ter alguém que vai estar lá. Profissionais liberais, advogado, engenheiro, arquiteto, professor, administrador, pode prestar serviço voluntário no Clube do Bem uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por ano, não importa, né? Então o Clube do Bem vai ter essa missão de ajudar os outros. No começo eu queria arrumar um terreno. Falei, não, tem que ter um terreno, uma área para colocar lugar para ter esporte, para ter aula de teatro, tem que fazer um negócio assim. Mas não conseguimos. Prefeitura de Campinas fechou a porta, de Paulínia fechou a porta. Fomos nas grandes empresas em Paulínia. A Ródia tem um terreno lá gigante, usa um ponto no meio do terreno. Eu falei, dá um pedacinho, né? Não pode. Então não conseguimos. Lá onde eu fiz exército, o BIB, tem uma estrada que vai até o quartel que eu fiz, é tudo área militar. Passei lá recentemente e vi um clube de aeromodelismo. Falei, pô, meu. Se o Exército cedeu uma área militar para um clube de aeromodelismo, para o Clube do Bem vai ceder na hora. Nem o ministro cedeu, não adianta. Mas eu não desisti. Só que agora nós mudamos o foco. Em 2014, nós vamos deixar o terreno de lado. E já estamos conversando com quem pode ajudar e quem pode ser ajudado. Já tive uma reunião lá na Prefeitura de Campinas, a Prefeitura quer se envolver, quer mostrar para a gente, e nós vamos começar isso aqui. E a ideia disso é que um dia ele ganhe vida própria e seja uma instituição sozinha, livre do Instituto. Nós lançamos há 3 anos atrás o Produto Verde. Copiamos o Bonovox no Produto Vermelho. Mesma metodologia. Só que em vez de comprar remédio para AIDS, para a África, o Produto Verde são produtos feitos mais sustentavelmente e parte do lucro iria para um fundo global para plantar árvore na Amazônia. Lançamos, também não foi, mas a gente insiste, né? E o Produto Verde nós lançamos outro. Cadê? Gente, cortado daqui. É o Amazon Forever. O Amazon Forever é um festival com uma causa ambiental, né? Nós queremos que o festival, o meio ambiente passa pela ética, ter 3 dias de festival, com ingresso barato, para plantar árvore numa área particular lá na Grande Manaus. É de um hotel, é um eco-hotel em Manaus, na Grande Manaus, que tem uma área para plantar 1 milhão de mudas nativas. E aquilo foi desmatado para levar madeira para construir o aeroporto de Manaus, há décadas atrás. Fizemos tudo, o INPE estava numa jogada para fotografar a área durante o tempo, tudo. Fizemos uma parceria com o CBBB, Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, cedeu um espaço para 40 mil pessoas, arena, camarote, tudo, estava tudo pronto. Já o cantor que ia cantar, tudo, o valor do ingresso, tudo estava pronto. Só faltou uma coisa, dinheiro para fazer. Ninguém apoiou o Amazon Forever, né? Aí nós falamos assim, bom, nós já tínhamos como meta levar o Amazon. Eu sonho alto, viu, gente? Eu sonho alto. Falou, ó, vamos fazer no Brasil e o ano que vem nós vamos levar para Miami, porque é ano de Copa do Mundo. O gringo não gosta muito do nosso futebol, né? Nós vamos fazer na época do Semana Internacional do Meio Ambiente. Fazemos em Miami, a mesma coisa. Plantamos árvores aqui. Os Estados Unidos é mais voltado para questões ambientais. Nós vamos conseguir. Também não conseguimos, né? Então nós já temos uma meta. Em 2014 nós vamos fazer. A meta é fazer no Dia da Árvore, que é setembro, depois da Copa do Mundo. Quem sabe a gente considera. Estamos trabalhando com isso. Não desistir. E na área pública, sempre eu quis fomentar a ética na área pública. Mas eu sempre fiquei com medo de misturar os objetivos do Instituto com a esfera pública, que é extremamente complicada. Então nós criamos, está lá, guardadinho, programas de ética pública, para fomentar a ética na área pública.
código de ética assim, da prefeitura, uma área de... não sei, tem vários projetos lá caminhando. Mas a gente tentamos fazer o ano passado, esse ano, o CONEP, Conferência Nacional de Ética Pública, para fomentar os temas da ética pública relacionado à empresa, a público-privada. Também não conseguimos, mas é uma área que a gente tem interesse em contribuir de alguma forma, né? Bom, era isso. Eu quero só finalizar, antes da gente almoçar. Nós ficamos 1 ano e meio num trabalho com a Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral tem um projeto chamado POS, Parceria com Organizações Sociais. E a gente fez um trabalho com eles durante 1 ano e meio, nos ajudaram muito, né? Revimos nossa visão, e terminamos um planejamento estratégico, né? E a Fundação Dom Cabral não conseguiu responder, como nós também não conseguimos. Por que o Instituto Brasileiro de Ética nos Negócios, com 10 anos de fundação, com tantos projetos bacanas para o fomento da ética nos negócios, em processo de expansão internacional, não tem uma empresa associada no seu... que permite estatutariamente? Nenhuma. O site está lá pronto, associado a bronze, diamante, ouro, com vários benefícios, várias contrapartidas, para nos ajudar a levar a bandeira que a gente carrega há 10 anos ainda mais adiante, né? Aí no nosso planejamento estratégico, foi assim, não, além do associado que nós não temos ainda, nós vamos criar o parceiro institucional, que é muito mais que o associado. Vão ser 6 empresas que vão estar de mãos dadas com a gente, nos ajudando a levar essa bandeira mais para frente. Escolhemos a dedo, estamos escolhendo a dedo, já estamos mandando algumas coisas para algumas empresas que a gente sabe que compartilha esse tipo de coisa. E eu estou com expectativa de a gente conseguir essas 6 empresas que estariam conosco aqui, ó. Aqui. Toda iniciativa nossa, o parceiro institucional vai estar junto. Não precisa nem ser patrocinador. Instituto de Ética nos Negócios, Realização e Iniciação. Parceiro institucional. Essa empresa. Patrocinador. Essa. Apoio institucional. Só. Montar uma categoria acima do patrocinador. Quem sabe a gente consiga, alguém que nos assista, algum gestor, algum executivo, nos ajude nessa missão. Obrigado a todos. Para a gente